Bom dia, sexto ano. Vamos para mais uma aula de geografia e hoje vamos dar continuidade ao capítulo 12, as relações econômicas do cotidiano. A aula de hoje está presente a partir da página 272 a 279. Então vamos lá prestar atenção na aula de hoje. Conceitos fundamentais. Então, na aula de hoje, gente, vamos estudar alguns conceitos da economia. Elas são fundamentais. E o primeiro dela, vamos entender o que a economia estuda. Então, a economia, gente, ela é voltada para o estudo da produção, distribuição e consumo. Então, a economia, ela se preocupa com as relações entre o homem e a natureza. Vou dar um exemplo a vocês. Houve o aumento da produção agrícola de feijões brasileiros para atender a demanda crescente desse alimento no país. Ou seja, a economia se preocupa no aumento da produção do feijão para atender justamente a demanda, o crescimento desse alimento no país. Então, a preocupação do governo em aumentar um produto para atender a necessidade da população. É isso que a economia estuda. Macroeconomia e microeconomia. Vamos entender a diferença. A macroeconomia, gente, ela trata de uma visão global, regional, envolve todos. Já a microeconomia trata-se de um comportamento individual dos agentes econômicos, como as empresas. Como vocês podem ver aí na imagem, a macroeconomia está falando de um país em todo, fala da economia de um país em todo. A microeconomia, ela fala da economia de uma empresa de um determinado país. Para vocês entenderem melhor para responder a atividade de hoje. Se eu falasse assim, a economia do Brasil está caindo desde 1990. Então, eu estou falando da macroeconomia, porque eu estou citando um país. Se eu falasse assim, a economia do setor de alimentos no Brasil está diminuindo. Então, o fato de eu falar a economia do setor de alimentos do Brasil, eu falar alimentos, estou citando um gênero específico, eu estou falando de microeconomia. Então, empresas, se eu citar empresas para dizer, o número de empresas referente ao setor primário está diminuindo no Brasil. Eu estou falando da microeconomia, porque eu estou citando um setor específico da economia de um país. Então, quando eu falo de um país em geral, eu estou falando macroeconomia. Quando eu estou falando de empresa ou um setor específico da economia de um país, eu estou falando de microeconomia. Vamos conhecer os setores econômicos. Setores da atividade econômica são um conjunto de atividades que é diferenciada de acordo com a sua produção. Então, de acordo com a produção, ela se determina em um setor. O setor primário, gente, ela está ligada à produção de bens por meio de recursos naturais, ou seja, extração de recursos naturais, como agricultura, mineração, pesca, pecuária, extrativismo vegetal e caça. Tudo que é retirado da natureza corresponde ao setor primário. Normalmente ela é desenvolvida em zona rural, no campo. Já o setor secundário, gente, está ligado na transformação da matéria-prima em outro produto, que é o caso do artesanato e é o setor industrial. Normalmente o setor industrial, gente, ela pega a matéria-prima do setor primário, e transforma em um produto final. Isso corresponde ao setor secundário. O maior representante do setor secundário é o setor industrial. Vamos conhecer agora o setor terciário. É ligado à prestação de serviços como educação, saúde, turismo, segurança e comércio. Então, tudo que presta serviço para a população corresponde ao setor terciário. E o último, gente, é o setor quaternário, atividade que apresenta alta tecnologia, como robótica. Aí na imagem, à esquerda abaixo está representado como GPS, pois o GPS presta serviço e esse serviço é através de alta tecnologia. Vamos entender agora o que é inflação. Então, gente, inflação é quando a procura de um produto é maior que a oferta dela. Ou seja, gente, a procura de um produto é maior do que a quantidade daquele produto no mercado. E isso faz com que ocorra o aumento do preço dessa mercadoria. Ela fica mais cara, pois ela está em falta no mercado. E esse tipo de inflação ela é chamada de inflação de oferta. Preste bem atenção. Inflação de oferta corresponde à procura de um produto, ela é maior do que a quantidade de produto que existe. Então, a procura do produto é maior,
pois existe falta dela no mercado. Isso corresponde à inflação de oferta. Há uma quantidade, uma procura de um produto, mas a quantidade dela no mercado é pouco. E a outra forma, gente, é a inflação por demanda. Como assim, professora? É quando as pessoas estão comprando muito produto, ó. O produto está em alta. No entanto, ocorre o aumento do preço desse produto. Por quê? Porque a procura é maior que a produção. Então, essa seria a diferença, gente. A inflação de oferta, há uma procura de um produto, mas ele está em falta no mercado. A inflação por demanda, há uma procura do produto, mas a produção é baixa. Espero que tenham compreendido. Vamos agora entender o que é lucro. Lucro é o retorno de um investimento que se faz quando se constrói um determinado negócio. Vamos entender dois tipos de lucro. Tem um lucro bruto, gente, quando se refere a tudo que a empresa faturou ou vendeu, sem tirar nenhum gasto envolvendo a empresa. Já o lucro líquido, gente, é que restou quando a empresa faz o pagamento das despesas, como as taxas, impostos, os salários, taxa de água, energia. Então, o que sobrou quando ele fez todos os seus pagamentos é o lucro líquido. Vamos agora para entender o que é produto interno bruto e produto nacional bruto. Então, gente, o produto interno bruto, também chamado de PIB, é o somatório de toda a riqueza produzida no interior de uma economia nacional, regional, estadual ou municipal, ou seja, em um país ao todo. Também incluindo as riquezas produzidas pelas multinacionais, que são aquelas empresas que vêm de outros países para a nossa. Então, tudo que é produzido na agricultura, setor industrial, tudo que é produzido em um país corresponde ao somatório e faz com que seja o produto interno bruto, a soma. Já o produto nacional bruto, o PNB, gente, é calculado apenas o capital nacional, só o que é produzido em uma nação, em um país. Entenderam a diferença? Então, o PIB é o somatório de toda a riqueza produzida, incluindo as riquezas produzidas pelas multinacionais, e o Produto Nacional Bruto é calculado apenas o capital nacional, aquilo que é produzido em um único país. Vamos agora estudar os sistemas econômicos. Existem três. Então, o primeiro dele é o capitalismo, seguido por a maioria dos países do mundo, inclusive o Brasil, segue esse sistema, e vocês vão entender melhor. Esse sistema, gente, tem como principal característica propriedade privada na maioria dos bens de produção. O que é propriedade privada, professora? São as empresas, gente. Todas as empresas, lojas, são propriedade privada. Essa é a principal característica do capitalismo. Outra principal característica é fins lucrativo. Todas essas empresas querem lucrar com a sua produção. Nela, as decisões de produção, de preço e de oferta não devem sofrer interferência do governo. Então, as empresas elas decidem o que vai ser produzido, o valor e a oferta. Então, o governo não pode interferir. E os princípios básicos do capitalismo é propriedade privada, livre iniciativa, as pessoas podem criar suas empresas em qualquer setor, livre concorrência, lei de oferta e procura, aumento ou diminuição de valor, acúmulo de capital. Esses são os princípios básicos do capitalismo. Agora vamos entender o socialismo. Nesse modelo, gente, o Estado, o governo, ele detém propriedades, ou seja, todas as instituições pertencem ao governo, todas as empresas pertencem ao governo. Isso é chamado de propriedade estatal. Então, o Estado, o governo, ela estabelece o preço, a distribuição e quantidade do que vai ser produzido. Então, um exemplo de países que seguem o socialismo é o Vietnã e Cuba. Mas existe também aqueles países que seguem o sistema misto, tanto o capitalismo como o socialismo, que é o caso da China. Na esfera política, a China segue o sistema socialista, ele pertence a um partido único, muito burocrático, muito rigoroso. Mas na esfera econômica, ele segue um país capitalista. Por que capitalista? Porque ele aceita propriedades privadas no seu território. Vamos agora para o finalzinho da aula, economia e sustentabilidade, consumo e consumismo. Vamos entender qual a diferença de ser consumo, do consumo para o consumismo.
Então, como sabemos, gente, o ser humano, ele depende de outras espécies, como vegetais e animais para a nossa sobrevivência. Então, nós, para sobreviver, precisamos se alimentar de outras espécies, como vegetais e animais. Por isso, os seres humanos é chamado de consumidor, pois precisamos de outras espécies para a nossa sobrevivência, para nosso alimento. Já o termo consumista, gente, é utilizado para determinar as pessoas que praticam o consumo desnecessário, apenas para satisfazer a necessidade individual de compra. Essa prática de consumista exige maior extração de recursos naturais, como matéria-prima da terra. Isso faz com que haja uma maior quantidade de resíduos. Vocês percebem que a produção de eletrônico, eletrodoméstico, tem data de validade. Então, muitos deles acaba muito rápido, quebra muito rápido. Então, a gente sempre quer comprar outro, além daquela oferta, propaganda, fazendo com que a gente sempre deseje comprar algo novo. Isso faz com que retire da natureza mais recursos naturais e acumule na terra mais resíduos, mais quantidade de lixo. E assim, gente, chegamos ao fim de nossa aula de geografia. Vocês vão responder as atividades da página 280 a 284. Preste atenção na aula de hoje, reveja o vídeo quantas vezes for necessário para responder essa atividade. Tenha um bom dia e um bom estudo.